Bom dia e um feliz sábado para todos. Hoje a palavra que eu trago nessa manhã é a cura do servo de um centurião. O interessante nessa história é que todas as pessoas que precisavam de cura, ela ia até Jesus para ser curada. E nessa história, o centurião, ele não achou digno de que Jesus entrasse na casa dele, pois ele se achava um pecador. Então ele apenas disse: "Olha, apenas ele diga uma palavra e eu sei que o meu servo será curado." E esse centurião, ele amava muito esse servo. É uma história que a gente vê na Bíblia de um centurião que ele amava o seu empregado, o seu servo. Tanto que ele queria muito que Jesus curasse ele. Só que ele falou para Jesus que ele só falasse uma palavra e ele tinha certeza que o servo dele seria curado. E Jesus, quando olhou aquilo, ele ficou admirado, porque ele falou assim: "Olha, nunca vi tamanha fé quanto que eu estou vendo desse centurião." E apenas ele disse: "Vá, volte para casa, o seu servo está curado." Naquele momento, quando ele voltou, ele viu que o servo dele estava curado. E ele sabia que Jesus havia curado o servo dele, sem ele precisar ter ido na sua casa, nem na casa dele. Mas eu queria chamar também a atenção para vocês num relato também que houve também nesse mesmo intervalo, que é a história da ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus ele estava andando pela cidade de Cafarnaum, quando de repente ele viu de longe um cortejo. Estava tendo um cortejo fúnebre. O filho de uma viúva estava indo ser enterrado. E Jesus olhou aquela cena e ele se moveu de completa compaixão, de íntima compaixão, e aí ele chegou perto daquele filho daquela viúva que já estava morto, e apenas ele disse, tocou no corpo daquele homem e disse: "Levanta-te." E ele levantou. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva. Naquele momento, todo mundo parou e ficou espantado, porque talvez era a primeira vez que aquelas pessoas estavam vendo Jesus ressuscitando uma pessoa. O que eu quero trazer dessa mensagem hoje para cada um de nós? A história do centurião fala sobre a fé. A fé que aquele homem teve, ele só apenas pediu para que Jesus dissesse uma palavra. Ele não precisou que Jesus fosse na casa dele. E a fé dele mostra que quando a gente temos fé em Jesus, a gente não precisa que Jesus venha até a gente. Nós imos até Jesus. Nós, através das nossas orações, nós dobramos o nosso joelho ou abrimos a nossa palavra e a gente pode ir até Jesus com fé. E Jesus ele vai atender o nosso pedido. Quanto ao relato da história da viúva de Naim, aqui está falando sobre a compaixão. O quanto que Jesus sofre com o nosso sofrimento, o quanto a compaixão dele é grande e quanto o amor dele, a preocupação dele através do sofrimento de uma mãe, de um filho ou de qualquer pessoa que seja como o do servo do centurião, como Jesus se preocupa e se importa com o nosso sofrimento. Então eu imagino a cena quando o filho daquela mulher, que ela era viúva e apenas ela tinha um filho só, e esse único filho dela estava sendo enterrado, ia ser enterrado. Então imagine o sofrimento de uma mãe sabendo que o seu filho, seu único filho, estava sendo enterrado. Agora imagine a alegria que aquela mulher teve quando ela viu seu filho levantando, quando ela viu Jesus tocando nele e ele se levantando. O que eu quero trazer para a gente hoje é que Jesus, ele pode qualquer coisa na nossa vida, até ressuscitar. Como que está a sua fé? Como que você está hoje? Como que está a sua vida? O que você está precisando? Você está precisando de uma cura? De um milagre? Você está precisando de uma restauração na sua vida, no seu lar, na sua vida espiritual? Com o seu filho? Quantas mães hoje sofrem por estar com filhos nas drogas, na bebida, por estar com filhos no mundo, filhos que hoje estão fora da igreja, que um dia estavam na igreja e hoje não estão mais.
Quantas mães sofrem por causa disso, né? Então, que Deus possa nos conceder essa fé, que hoje a gente pode ter essa fé e acreditar que tudo que a gente levar aos pés de Cristo, Ele vai conceder a gente. A única coisa que a gente temos que ter na nossa vida é fé. Se você tiver fé, como Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer esse monte, monte, sai daí, e ele vai sair. A gente precisa ter fé, porque o restante Deus ele pode fazer por nós. Seja qualquer coisa que estiver acontecendo na sua vida com você, você pode acreditar que Jesus pode qualquer coisa na sua vida. Basta você acreditar. Te desejo um ótimo sábado da companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele possa restaurar qualquer coisa na sua vida que você esteja precisando. Apenas tenha fé.